Boa tarde, tudo bem? Eu gostei muito dessa pergunta, achei ela muito interessante, né? Como introduzir ensinamentos para as crianças sem repassar crenças. Eu quero, na verdade, contar um pouco do que eu tenho feito. Não que eu seja um exemplo, tá? Não é isso. Mas eu acho que tem coisas que a gente pode compartilhar, a gente vai aprendendo umas com as outras, né? E são tentativas de dar o nosso melhor, né? É claro que dentro da minha realidade, né, porque minha filha vai fazer 2 aninhos daqui a uns dias, então tem ensinamentos que ainda não são possíveis ou são feitos de uma forma bem sutil, né? Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena contar um pouco dessa experiência, porque para os maiorzinhos também tem como a gente trabalhar um pouco disso, tá? Então eu vou compartilhar um pouquinho de como que eu tenho feito isso. O primeiro ponto aqui é deixar de cobrar tanto dos pais desse jeito, porque olha só, como introduzir ensinamentos para as crianças sem repassar crenças? Não existe. Não existe nenhum pai e nenhuma mãe perfeita aqui na Terra. Todos os pais, todas as mães, em um grau menor ou maior ou menor, estão cheios de problemas, de dores, de dificuldades, de traumas, de sombras, de lealdades familiares e mais de um monte de outros problemas. Só muda de endereço, mas todo mundo tem um problema ou outro. Então é impossível querer pais imperfeitos passar algo tão perfeito e grandioso para os filhos. Então o primeiro ponto é entendermos que nós temos limites, que nós vamos dar sim o nosso melhor, mas que infelizmente nós vamos passar sim ainda algumas crenças para as crianças. O outro ponto importante é nos tratarmos, é olhar justamente para essas dores, para esses traumas, para essas sombras, para tudo isso que nós carregamos e resolver. Tá? Então, assim, quanto mais nós olharmos para nós mesmos, nós nos liberarmos, nós nos libertarmos, nós nos curarmos, mais cura nós vamos conseguir passar para os nossos filhos e, consequentemente, menos crenças, né? Porque as crenças, elas estão relacionadas com tudo que nós temos de desconexão com a nossa essência, com tudo que nós temos de desconexão com o divino. Então, olhando para nós, buscando ajuda, porque aí nós vamos mudar nós mesmos, nós vamos mudar o ambiente, tudo isso vai facilitar com que a gente também esteja mais saudável e esse nosso saudável chegue até os nossos filhos. Então nós vamos deixar de ter muitas crenças. Agora eu vou te dar alguns exemplos de pequenas coisinhas que eu tenho feito com uma bebê, né, mas que eu tenho feito no meu dia a dia, que eu acho que podem ajudar em algum nível, né? Claro que igual eu falei, é através da nossa cura que nós vamos repassar coisas saudáveis para os nossos filhos. Mas considerando a nossa imperfeição, dentro da nossa imperfeição, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia, aos pouquinhos, para contribuir da melhor forma possível, para repassar o mínimo possível, né? Dessas crenças para os nossos filhos. Então eu tento fazer algumas coisas pequenas no dia a dia. Não é assim, eu vou fazer tal coisa tal dia. Não, é no próprio dia a dia eu tento introduzir algumas coisas, porque a crença ela chega de diferentes formas. Ela chega através de uma música, através de algo que você fala, através de algo que passa na TV. Começando por músicas, tá? O que eu faço? Eu tenho o maior cuidado do mundo com o tipo de música que eu coloco para Melissa ouvir. Se eu não conheço a música e ela vai tocar, ou às vezes eu vou escolher alguma música até infantil para ela ouvir, eu ouço ela primeiro. Porque as músicas, gente, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A maioria das músicas infantis não prestam, tá? Tá cheio de mensagem subliminar, tá cheio de coisas que incentivam pequenos erros, sabe? Pequenas condutas e lotados de crenças. Então, de acordo com os seus valores, você vai repassar aquilo que você acredita para os seus filhos. Eu tenho muito cuidado nessa questão de música. Desde que eu fiquei grávida, a minha gestação inteira, tipo assim, acabou. Eu gostava, às vezes eu ouvia sertanejo, alguma coisa assim que não presta, né, gente? Mas assim, sim, eu gostava muito. Nunca mais eu ouvi, eu nem sei mais o que toca de sertanejo. Então, lá na gestação mesmo, eu já comecei a ouvir músicas muito selecionadas. Então, assim,
eu passei a ouvir mais, assim, músicas de rezo. Eu gosto muito do Ali de Maria, né? Então, tanto é que ela adora as músicas dele, porque eu ouvi minha gestação inteira, do início ao fim, era praticamente só o que eu ouvia, né? Então, músicas assim, sabe? Essas músicas que a gente trabalha muito em constelação familiar também. Então, ali já foi um começo, porque a gente sabe que a criança tá absorvendo tudo, né? Tá ouvindo tudo. E agora também, tá? Assim, eu escolho a dedo as músicas infantis que ela ouve. Se eu e meu esposo vamos assistir algo na TV, a gente tem muito cuidado também com o tipo de programa que a gente vai assistir, porque dependendo o que vai passar, né, às vezes alguma série, às vezes algum programa mesmo, assim, a gente não assiste, a gente não coloca, justamente para ela não pegar certas informações que não são necessárias e vão gerar crenças. Então esse é um ponto importante, tá? Observa o que você coloca, o que seu filho ouve, o que seu filho assiste, né? Isso é muito importante, tá? Então presta muita atenção. Aqui, por exemplo, a gente não assiste TV aberta já há muitos anos, né? Então todos esses programas aí que não prestam, a gente já não tinha mesmo esse hábito. Ela não assiste TV, não assiste desenho, né? Eu coloco agora algumas músicas para ela ouvir, então isso eu coloco, mas então presta atenção nisso, tá? Observa melhor, né, o conteúdo daquilo que você está colocando para o seu filho assistir, para o seu filho ouvir, porque ali já tem um monte de crenças que dá para você eliminar, tá? Já dá para você tirar. Outra coisa que eu gosto que eu prestei muita atenção, livros, né? Eu compro muitos livrinhos para ela e esse também é outro ponto muito importante. A maioria dos livros infantis tem muitas crenças. Sinceramente, não é fácil comprar livro infantil, tá? A maioria das histórias também, assim, claro, gente, eu tô falando muito assim, de acordo com o que eu acredito, com aquilo que são valores para mim, né? Mas eu não gosto de muitas coisas, então eu tenho tido dificuldade em encontrar bons livrinhos para minha filha. Como ela não lê, muitas coisas ali na hora que eu vou ler para ela, eu troco as palavras, eu troco, né, o contexto ali da historinha, porque não tem relação com muitas coisas que eu quero repassar para ela. Por exemplo, tem livrinhos que faz você ficar com dó do coleguinha, tadinho, coitadinho, meu Deus, ele é sofrido, ele é isso, ele tem dificuldade. Eu não quero repassar esse tipo de crença para minha filha, de ter dó das pessoas, de ter pena. Uma coisa é você ter compaixão, outra coisa é você contribuir, outra coisa é você ver o outro como um coitado, como alguém que não dá conta de lidar com seu próprio destino, porque aí você vai começar a passar para essa criança que ela não pode ter às vezes a felicidade. Nós temos que tomar cuidado, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado para não criar crenças de não merecimento, sabe assim, ou crenças de, ai, fulano não pode, então eu também não posso tanto, né, porque se o outro não pode, para que eu vou às vezes viver uma vida com tanta saúde ou com tanta prosperidade, se tem tantas pessoas por aí que não tem isso, sabe, esse tipo de crença, eu não quero passar isso. Então assim, presta atenção, começa a ler esses livrinhos infantis que tem por aí. Gente, é triste. Então assim, presta atenção nessa parte dos livros também, naquilo que ouvem, naquilo que vocês assistem dentro de TV, dentro de casa, porque às vezes a criança não está lá assistindo, ela não está prestando atenção na imagem, mas ela está ouvindo aquela informação, aquele áudio de alguma forma está indo para nível inconsciente dela. Então começa a observar isso, que esse já é um caminho. Outras coisas que eu acho interessante, vou falar agora. Aí eu sei que alguém vai falar assim, mas nem tudo a gente tem controle, Leidiane. E quando vai para a escola? E quando vai em outros lugares? Olha, primeiro, dentro de casa você tem controle de tudo, tá? É uma criança, é você que escolhe o que a criança está ouvindo, assistindo e tudo mais. Então ali, dentro de casa, que é onde o maior referencial, o modelo que vai desenvolver nessa criança, você tem boa parte desse controle. Escola. Se você tem condições, escolha uma escola cujos valores são semelhantes àqueles que você carrega. Então existem muitas formas pedagógicas, existem diferentes tipos de escola. Estude sobre essas escolas, estude sobre o que elas acreditam, o que elas pregam, a forma com que elas ensinam, porque dá muita diferença. Então pesquise sobre isso e se você tiver condições, escolha uma que está ali mais alinhada com aquilo que você acredita, porque já vai amenizar um pouco mais, né, a essa questão de repassar tantas crenças que você não acredita e não quer repassar para os seus filhos. Bom, isso aqui evita, né? E o que eu faço no dia a dia aqui normalmente, né? Que eu ensino para ela? Eu ensino para ela a oração, tá? E não
é a oração de ficar pedindo perdão, de ficar pedindo, ai, meu Deus, faça isso, faça aquilo, ficar lamentando, não é. O que eu mais ensino para ela é a prática da gratidão. É agradecer por tudo que ela tem, por tudo que ela é. Então isso é um ponto bem interessante. Então, da forma com que eu acredito, eu tento repassar para ela essa questão, tá? Então, sim, eu ensino ela a fazer pedidos, pedir o anjinho da guarda dela proteger ela, estar sempre com ela, mas acima de tudo, a oração que ela aprende é baseada na gratidão, porque essa é a oração verdadeira. Pesquisem sobre isso. O professor Hélio Couto fala muito sobre isso também, deem uma olhada. Então, eu ensino muito ela a praticar a gratidão, agradecer pelo que ela tem, pelo que ela é, tá? Esse é um ponto. Outra coisa, meditação, tá? Eu ensino ela a meditar, eu coloco alguns vídeos para ela ouvir. Então, assim, tem alguns que ela ouve e ela já sabe que ela tem que parar para meditar. Então, essa é uma prática maravilhosa, assim, para todo mundo, né? Então, assim, é um bom ensinamento e são coisas, sim, que vão ajudar a criança a trabalhar as crenças, inclusive aquelas que a gente passa, né? Porque nós temos e nós vamos acabar passando, tá? Então, a meditação é uma das práticas também que vão auxiliar ela aí nesse processo de autoconhecimento, de parar, de se ouvir, de se conectar com ela mesma. Então, vai ajudar nesses processos aí, tá? Daquilo que é importante também, né? Então, ensine sobre meditação, sobre a importância de meditar, de respirar, né? De respirar fundo. Outra coisa que eu tenho ensinado para ela é yoga. Tem vários videozinhos na internet. Então, o yoga tem vários videozinhos com exemplos, né? De animais, alguma coisa assim. Então, para eles é bem legal nessa fase. Então, geralmente, esses eu coloco para ela ver e para ela fazer, tá? E faço junto, né, na medida do possível. Eu sento com ela, eu falo para ela, olha, a gente já tomou café, agora nós vamos fazer a nossa oração, nosso momento de gratidão, meditar, fazer yoga, e não só ter um horário específico para aquilo, sabe? É importante também, assim, em alguns momentos do dia, em algum momento, a oportunidade que tiver, colocar isso em prática. Por exemplo, às vezes vai tomar banho, né? Ou a criança passa ali pelo espelho e olha, fala, nossa, olha como você é maravilhosa. Fala que você é linda. Fala, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou corajosa, eu sou abençoada, eu sou bem-vinda. Porque tudo isso ajuda, né, a trabalhar já dentro dela aquilo que ela já traz dela mesmo, do espírito dela, entende? Então já vai ajudar em muitas crenças. Então, assim, tem livrinhos infantis, inclusive, sobre mitologia, sobre filosofia, sobre o próprio Kaibalho, né, que é muito interessante das crianças aprenderem. Tem também sobre assuntos mais relacionados à espiritualidade livre, né, que nós estávamos falando agora há pouco nos outros stories, ocultismo, espiritualidade. Então, assim, tem muita coisa legal, só que pesquise bem, né? Comece a estudar sobre isso também, porque se isso não faz sentido para você, não adianta, você não vai repassar isso para os seus filhos, sabe? Então, comece a dar uma olhada nesse material, porque é muito rico, né? É um tipo de cultura, assim, cultura não, é um tipo de ensinamento maravilhoso da gente ter e de repassar para os filhos. Então, faça cursos de filosofia. O Nova Acrópole é maravilhoso, estude gnoses, estude hermetismo, amplie o seu conhecimento também. É isso que eu lembro agora, assim, de cabeça, né? São essas coisinhas que eu tento fazer no dia a dia, que eu tento evitar e, assim, na minha ideia, né, eu acredito que eu estou ajudando ela a trabalhar essas questões dela, que ela já traz de crenças, e na medida do possível eu estou tentando passar bons referenciais para ela, né? Isso vai ajudar, na verdade isso ajuda na cura de toda a família, tá? Porque quando a gente está ouvindo, né, coisas nesse sentido, quando nós estamos tendo esse cuidado maior, não é um cuidado maior só com as crianças, né? Nós estamos tendo esse cuidado maior com nós mesmos. Então, isso já também vai nos ajudar a trabalhar uma série de questões, tá? Outra coisa, nós temos muito cuidado aqui em casa com o que a gente fala com relação ao dinheiro, porque todos nós, né, adultos, temos muitas crenças limitantes com relação ao dinheiro, então tomar cuidado para a criança crescer entendendo que o dinheiro é bênção, que o dinheiro é luz, ele é próspero e ele pode vir muito abundante. E outra coisa, muitos de nós temos muitas crenças com relação
amor próprio, né? Falta de amor próprio, não merecimento e tudo mais. Então, assim, eu gosto também de fazer momentos assim, sabe? De falar para ela que ela é abençoada, que ela merece tudo do bom e do melhor, que o universo é abundante e ela merece essa abundância na vida dela em forma de saúde, em forma de dinheiro, que quando ela crescer ela vai ser uma mulher maravilhosa, uma mulher bem-sucedida, que ela vai encontrar na vida dela relacionamentos saudáveis, ela vai viver bons relacionamentos, ela vai ter boas amizades, que agora ela é uma criança muito saudável, então eu ensino muito ela a agradecer o corpo saudável e perfeito que ela tem, né, o quanto ela é bem-vinda nesse mundo, o quanto ela merece tudo do melhor. Então faça isso também, isso já vai eliminar muitas crenças. E também aquela questão que eu comentei com vocês com relação ao que chega até nós através das religiões, tá? Então, o que depender de mim, ela não vai ter religião. Eu quero que ela tenha, sim, esse lado muito espiritualizada, que ela estude muito sobre espiritualidade, livre, universalista, né? Que ela possa ir por esse caminho, né? Enquanto eu for essa pessoa que vou auxiliá-la nesse caminho, né, na fase infantil e tudo mais, e adolescência, é isso que eu quero passar. Se lá na frente ela vai fazer isso ou não, é com ela, né, mas enquanto sou eu que dito, né, o que fazer, onde ir, né, para uma bebê de 2 anos, é isso que eu tento fazer, tá? Então, nada de religião. Então, eu quero que ela estude muito filosofia, mitologia, gnose, hermetismo, que ela possa ir por esse caminho aí, estudar bastante ocultismo,